Oi, pessoal, mais uma vez aqui com o De Letra Especial, as entrevistas que a gente fez nesses últimos 3 anos, vários convidados passaram pelo programa e hoje, como eu prometi, a segunda parte do papo com o Paulo Vinícius Coelho. Você vai acompanhar o que ele pensa sobre os nossos clubes e vou dizer para você, por mais que essa entrevista seja de maio de 2023, ela está muito atual no que diz respeito ao momento de Atlético, Curitiba e Paraná Clube. Mas também tem histórias muito divertidas e aquelas lembranças que só o PVC pode ter. Preste atenção na história do jogo do Londrina que ele vai contar. Um jogo do Londrina de mais de 40 anos atrás. E eu quero de novo agradecer a todos pelo carinho e pela audiência. E faço um pedido. Curta os nossos vídeos. É de graça e ajuda demais. Faz o tal do bichinho chamado algoritmo do YouTube recomendar cada vez mais os nossos vídeos. E é claro, sempre falando do nosso futebol. Muito obrigado mais uma vez. Fique aí com Paulo Vinícius Coelho no De Letra Especial. Dudu, pergunta aí, meu filho. Não, eu queria saber, assim, do PVC. A gente eu tô fora atualmente da cobertura de esportes, né, mas militei aqui muitos anos aqui em Curitiba. Hoje eu tô cuidando mais da parte de notícias aqui da tribuna. A gente sente aqui em Curitiba, talvez seja o local que a gente conhece com mais dificuldade de trabalho para a imprensa. Uhum. Os clubes daqui fecharam completamente o acesso à imprensa. Os 15 minutos de imagem que eles liberam é o aquecimento. Não se vê mais treino aqui, não tem mais treino. O profissional de imprensa não consegue ver um treino para poder entender o que o time está trabalhando e tal. A gente fica refém, às vezes, de uma tentativa de contato direto com os profissionais, que também é cortada pelas assessorias de imprensa aqui do Paraná. Isso para Atlético, Curitiba e Paraná Clube. Tá muito difícil trabalhar aqui. De que maneira o torcedor nós fazer o torcedor entender isso também? Porque a gente toma pedrada por alguma coisa que a gente fez treinamento, e o torcedor não quer saber, ele acha que a gente está errado de qualquer forma, né? Alguma parte desses torcedores. De que maneira a gente consegue driblar isso? Eu tô quase te pedindo uma dica, mas é uma dica que serviria para os profissionais de imprensa que estão ingressando no mercado, porque a gente conseguiu já, graças a Deus, com o nosso tempo de trabalho, construir uma boa rede de fontes, que a gente consegue se certificar. Mas como o próprio torcedor não vê os treinamentos, não sabe o que acontece, só sabe pela lente do clube, que é, obviamente, com uma bela de uma bandeira branca, né? Uma chapa branca enorme. De que maneira a gente consegue traduzir isso para o torcedor da melhor forma? É melhor deixar para o jogo para a gente chegar a uma conclusão? É uma questão muito complicada para a imprensa aqui do Paraná. PVC, se me permite, antes de você responder, eu quero aproveitar esse momento que o Dudu levantou essa bola para fazer uma homenagem ao Oswaldo Alvarez nesse programa que está sendo gravado no dia seguinte à morte do Vadão. E justamente isso, PVC, eu cobrindo o Atlético por 1 ano como repórter em 99, exato período que eu cobri o Atlético foi o exato período que o Vadão ficou no Atlético. Muito do que eu trago hoje de referencial de análise do meu trabalho hoje na TV e aqui na tribuna, passa pelos treinos que o Vadão permitia que a gente acompanhasse e mais, ajudava a gente a explicar esses treinamentos. Então, e tantos outros, né, Cristiano? Profissionais que a gente trabalhou como treinador de resenhas maravilhosas, como Antônio Lopes, Cuca, Bonamigo, uma infinidade ali, gigantesca. E eu me lembrei agora do Vadão justamente por isso, porque perdemos ele de forma bastante precoce. PVC, era isso só que eu ia falar, já também me emocionei. Vadão, quarteto fantástico, Adriano Gabiru, Kelly, Cleber Pereira e Lucas. Isso. Timaço que ele montou no 99 e 2000. Tem uma coisa que essa história que o Dudu estava falando, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que é a seguinte, né? Nas redes sociais, especialmente no Twitter, que é a rede antissocial, tudo que a gente fala tá errado, né? É mais ou menos como o técnico de futebol deve se sentir ouvindo o jornalista que diz que tudo que ele faz está errado.
a gente tem esse jeito de ser vidraça nesse momento, embora a gente esteja acostumado a ser estilingue, e eu acho que tem um meio termo para tudo, né? De entender que ninguém está no trabalho de sacanagem, nem o jornalista, nem o jogador, nem o técnico. O trabalho é você fazer a crítica com honestidade, sem dúvida, com respeito. Mas eu acho que tem uma coisa que é assim, eu vou contar uma história de um amigo, grande amigo meu, que é o Robson Morelli. Eu falo isso pra ele, por isso que eu posso falar aqui. O Robson lembra disso que eu vou contar. Estadão, né? Editor de esportes do Estadão. Trabalhei com o Robson no Placar, o Robson fez curso abril com a minha mulher, e grande amigo meu. O Robson trabalhava no Diário Popular em 97, 98, 99, e eu trabalhava no Lance. E nessa época a gente coincidiu muitas vezes cobrindo o Palmeiras, do Filipão. E o Robson sentava do lado, aquelas fotinhas de jornalista na beira do campo, e o Robson às vezes virava pro lado e falava assim: pô, não tem nada aqui hoje. E eu falava de sacanagem para ele. Falava de sacanagem. E ele sabe que eu falava de sacanagem. Não é que aqui não tem nada, é você que não tem uma pauta. E eu acredito muito nisso. É assim, tem toda a dificuldade de a gente não ver treino. O torcedor não tem que saber disso. A gente não tem. Assim como o técnico não tem que dizer que não conseguiu ganhar o jogo porque ele não teve tempo de treino, ele tem que se virar com o tempo que ele tem. A gente não tem que dizer que não conseguiu ter a informação certa porque não teve condição de ter. Porque a nossa informação, o nosso papel é fazer a análise certa e dar a informação certa. E eventualmente corrigir quando tiver acontecido algum erro que não vai ter sido de propósito. Vai ter sido porque não conseguiu. A gente não conseguiu fazer nosso melhor trabalho naquele dia. A gente precisa trabalhar com pauta. Pauta, com arquivo, com ideia, e tentar descobrir coisas. E tentar descobrir uma maneira. A pandemia está sendo um desafio enorme para isso. É tentar descobrir uma história nova, dois enfoques diferentes por dia, pensar em tentar falar com alguém, tentar descobrir uma história, tentar uma efeméride, uma data, é um desafio se ter uma pauta por dia. É bem desafiador. Sim. E é o mesmo desafio de fazer a matéria sem ter treino. Agora, a gente tem algumas coisas que a gente não pode cair em algumas armadilhas, igual eu brincava com o Robson, que não é que não tem nada aqui hoje, é você que não tem uma pauta, a gente tem que tentar, eu me perdi no que eu ia falar, daqui a pouco eu vou lembrar, tentar criar condições, eu ia dizer o seguinte, a gente cai na esparrela de dizer assim, pô, antigamente eu podia entrevistar o Tele Santana saindo do campo, é verdade, mas a chance de eu ter uma coisa exclusiva com ele, só se eu fosse amigo dele. Hoje, você não vai falar com o cara na saída do campo, só vai falar na coletiva. Em compensação, a mesma relação que o Demário Togniotti tinha com o Zagallo, que fazia ele dar furo, o WhatsApp te ajuda a fazer isso. É difícil você criar essa relação. Também era difícil o Demário criar a relação com o Zagallo. Mas a gente tem alguns mecanismos hoje que facilitam que você entre na concentração. O cara te deixa entrar na concentração, sem te dar o on. Ele pode te dar mais o do que antes, né? De certa maneira, mais do que antes. Até deixa eu aproveitar só, Christian, para fazendo um fecho disso. Eu cobri o Atlético lá pela Rádio 98 em 2012, que foi acho que o pior ano de fechamento do Atlético, que não tinha nada de nada mesmo. Ano da Série B, né? Exatamente, no ano da Série B. E eu tenho orgulho por tabela, né? Orgulho de ter trabalhado com o Guilherme de Paula, mas tenho uma satisfação muito grande de saber que em nenhum dia a gente ficou sem matéria do Atlético, mesmo o Atlético sendo fechado o 100%, graças ao trabalho que o Guilherme desenvolvia na época, que era o nosso pauteiro, nosso mestre, nosso mentor, Guilherme de Paula, que é comentarista hoje da Rádio Transamérica aqui de Curitiba e também da Rede Massa, é produtor da Rede Massa. Então, graças ao Guilherme, justamente por isso, PVC, nunca faltou uma pauta, nunca faltou uma matéria do Atlético. A gente tem que se virar do jeito que é possível. Ricardo, o Guga, quem pergunta? Vai, Guga. Não, e eu tenho até uma opinião sobre isso.
O Guga travou para vocês também? Cortou. Claro, você não Me cortou um pouquinho. tem a liberdade que a gente tinha na entrevista. Não, então, voltando, pessoal. Eu acho que eu vejo pontos positivos nessa situação, eu sempre falei isso, que deixa o repórter com vontade de agir e a produção também de trabalhar. Porque às vezes a abertura de treino, muitas entrevistas, acabam deixando um comodismo para o profissional que é incrível, sabe? Eu acho que vale a tentativa de buscar o diferente. E o diferente hoje é o que é o jornalismo, é o que se busca e é o que o leitor quer, é o ouvinte quer. Se ficar na mesma coisa, ele tem tanta facilidade hoje em obter essa notícia, essa informação, que ele vai buscar outra com mais facilidade. Bem, esse foi o meu pitaco. PVC, é claro que você hoje trabalha no Grupo Globo, trabalhou na SPN que é um sinônimo de qualidade de jornalismo, de precisão na informação. Depois você foi para a Fox, que também é um outro público. E a SPN, mesmo com o Amigão, com o Antero, no Sport Center, com aqueles momentos malucos de risa, sempre, claro, priorizou e correta a informação, a apuração. A Fox também é isso, é claro, mas tem um público que busca o entretenimento, né? Especialmente ali na hora do almoço, no Fox Sport Rádio, com personagens, com grandes jornalistas de renome. E agora na Globo. Como que se define essa situação, esse momento? O que as pessoas estão buscando? A informação em primeiro lugar ou o entretenimento? Eu acho que informação é a coisa mais moderna que existe nesse mundo. Sem informação a gente não usa nem o celular. Sem informação eu não conseguia colocar nem o celular nesse negocinho aqui para poder ficar segurando ele. A gente demorou para conseguir colocar no lugar. Agora, eu acho um falso dilema essa história, porque eu lembro quando eu tinha 15 anos, em 84, tinha o programa do Djalma Jorge na Rádio Jovem Pan. O Djalma Jorge era o Tutinha, que é o dono da rádio. Na verdade, era o filho do dono da rádio, que hoje é o dono da rádio. E o Tutinha fazia o Djalma Jorge, e eu lembro que naquela época eu achava graça, eles não acham a menor graça. Ele falava, minha terra tem Palmeiras, mas no sul tem o Inter. Ele brincava com o poema. E assim, tem gente que vai gostar disso, tem gente que vai procurar informação, tem espaço para tudo. É a mesma lógica da história do comentarista e jogador, como se fosse uma coisa nova. O Leônidas da Silva foi comentarista, então não é uma coisa nova. Você pode compartilhar, tem espaço para tudo. Mas eu acredito na informação. Eu acho que o grande diferencial normalmente é a informação. É quando você consegue pensar uma história e aquela história te surpreende. Se aquela história te surpreende, vai surpreender mais alguém. PVC, o Guga falou dessa tua chegada no Grupo Globo. Você contou da história da Placar. Eu me lembro que eu estava entrando na faculdade em 95 e uma colega nossa, que hoje é repórter da Gazeta do Povo, a Gisele Heck, ela virou e falou assim, nossa, o meu sonho é apresentar o Globo Esporte. Eu falei, nossa, eu também gostaria de apresentar o Globo Esporte. Quando eu me vi sentado no banquinho, porque eu sou muito alto, e comentando no Globo Esporte, passa aquele filme na cabeça. Você tinha também esse desejo de trabalhar, como eu brinco, trabalhar na firma, trabalhar no grupo? Eu sempre tive o desejo de me destacar na profissão, de ser um dos melhores, de ser o melhor, enfim. Sempre tive esse desejo. A ESPN tinha uma relação comigo que eu tinha uma relação com a ESPN, não o contrário, que é muito parecida com o que eu tinha com o Placar. Porque eu vi a ESPN quando a ESPN era TVA Esportes. Uhum. E depois eu fui trabalhar na ESPN em 2000 e fiquei 15 anos lá. E eu saí da ESPN porque eu percebi que eu ia ficar triste. Porque as coisas estavam mudando. Eu falei pro Palomino, às vezes eu olho e parece que você está abrindo a minha geladeira. Aí eu paro e penso, a geladeira não é minha, a geladeira é sua. Abre, mexe, tira a cerveja daqui, põe pra lá. A geladeira é sua. Só que você vai mexer na geladeira e eu vou ficar triste. Então eu vou embora antes de ficar triste. Hoje eu tenho o sonho de conseguir trabalhar
no mesmo nível que eu trabalhei nas outras casas, nesta casa, que vai ser um orgulho. É um orgulho estar aqui e é uma esperança de trabalhar muito e bem para trabalhar nos melhores postos. Aproveitando isso daí, PVC, você hoje é um cara que muita gente, um ídolo para muita gente, muita geração nova aí da galera que está começando, saindo da faculdade. Até nós, né, Bola? Até a gente, lógico. Em quem que te inspira? Quem que te inspira hoje? Quem que te inspirou para você começar a escrever crônicas sobre futebol? Quem que é o teu ídolo no jornalismo? Ídolo é uma palavra muito forte, assim, tanto do que vocês falaram de mim, quanto deu que ter para alguém. Talvez eu seja arrogante demais, mas assim, arrogante eu não sou. Mas assim, eu li o Jornal à Tarde, eu li Placar, então natural que eu tivesse convivido com esses textos, né? Então, quando eu entrei no Placar, quando eu entrei na Ação, o Divino Fonseca estava fechando o Placar. O Divino Fonseca é um grande repórter gaúcho. E o Divino, eu estava ali esperando o Álvaro Almeida chegar, porque eu, primeiro dia na revista Ação, estagiário, eu cheguei 9 da manhã. Eu esperei umas 2h30 para chegar alguém na redação. Então, 2h30 não, mas as pessoas começaram a chegar 10h30, 11 horas. O Álvaro chegou 11, 11h10. E nisso, o Divino, que tinha vindo de Porto Alegre para fechar um especial de Placar, o Divino entrou na sala do Álvaro, eu estava ali esperando ele. E o Divino passou, e eu falei assim, o senhor é que é seu Divino Fonseca? E ele tomou um susto e falou, sou eu sim. Depois eu aprendi que jornalista não chama jornalista de senhor. Durante muito tempo, eu aprendi isso na Abril. E eu gosto muito disso. E pensei muitas vezes por que jornalista não chama jornalista de senhor. Eu cheguei à conclusão de que é porque hoje eu sou seu chefe, amanhã você é meu chefe. Roda muito, o mundo é muito redondo nessa profissão. Mas assim, eu li Alberto Helena Júnior, Roberto Avalone, eu ouvi Milton Neves de manhã, o Milton Neves antes do Teletrim, era uma delícia ouvir o Milton contando história. Eu li Divino Fonseca, Lemir Martins, Juca Kfouri, Sérgio Martins foi meu chefe, o Zé Trajano, eu trabalhei com ele. O Zé Trajano ensina como ser chefe, é o melhor diretor. O cara que eu trabalhei que mais conhece televisão, de entrar no estúdio e falar se essa luz está errada, é o Edu Zebini. Mas o melhor diretor, no sentido de ensinar que chefe não é o cara que manda, chefe é o cara que escala, que monta o time e dá a condição do time jogar. O Trajano é isso, é esse cara. Então, tem todas essas referências, para não usar a palavra ídolo. Legal. PVC, mas você chegou num desses encontros, esses primeiros encontros com essas figuras, você chegou a ter frio na barriga, essa coisa toda? Porque, olha, eu, por exemplo, eu até brinquei, eu sou juquista, eu sou Juca Kfouri Futebol Clube, e não conheço ele pessoalmente, e eu não sei como é que eu ia reagir quando falasse com ele, porque, eu lia Placar desde 81, 82, então, caramba. Eu tirei um dia num seminário de comunicação uma foto com o Marcelo Rezende e o pessoal achava que era por causa da favela naval. Não, era por causa da Copa de 82, dos textos dele para Placar. Como é que foi para você conhecer esses caras que foram suas referências? Eu lembro de uma vez, mas aí já era mais tarde, em 2000, que eu tinha que gravar um comentário para o Sport Center e o time do Linhas de Passe estava todo na mesa. Mas era Trajano, Paulinho, Calazans, Milton Leite. O Trajano não estava nesse programa, eu não sei quem é que estava no lugar dele. E eu não consegui gravar. Mas não era porque, assim, não é por admirar, é assim, de ficar tímido porque os caras vão ouvir meu texto. Que era um texto de improviso. Eu não consegui gravar, depois eu gravo. Gravei depois. Eu lembro quando eu conheci o Juca, não tinha essa coisa de... Assim, eu gostava do Divino, eu gostava do Lemir, gostava do Juca.
Mas o Juca era uma referência como diretor da revista. Uhum. Eu não vi o Juca como o repórter, ou como o colunista. Eu vi o Juca como o diretor da revista. Mas era legal, foi legal, foi um encontro marcante. Eu lembro do dia. A Marília Scalzo, porque no curso Abril eu fui fazer meu curso Abril eu fiz na redação da Capricho. Olha aí. A Marília Scalzo era a redatora-chefe da Capricho. A Marília gostou do meu trabalho, me indicou para a ação e falou para o Juca que queria que ele conversasse comigo. E aí eu fui conversar com o Juca. Eu lembro da conversa, eu lembro de falar sobre revista e o Juca me ensinar que revista de futebol vende 150 mil no máximo. Uhum. Que é porque a gente trabalha com nicho. Então tem o cara que vai no estádio. O cara que vai no estádio, tem um cara que vai para casa ouvindo rádio. E o cara que foi no estádio e foi para casa ouvindo rádio, tem o cara que chega em casa e vai ver o programa esportivo. Aí tem o cara que no dia seguinte compra o jornal e vai na página de esporte. E aí tem o cara que vai comprar a revista na terça-feira. Uhum. Então você vai diminuindo o tamanho do nicho. E eu não acreditava naquilo. Mas o Juca falou, na hora que ele falou, a única revista de esportes que era uma revista que vendia barbaramente era Sports Illustrated. Por quê? O Juca me falava sobre isso nessa primeira conversa que eu tive com o Juca, conversando sobre revista. Eu, moleque, tinha 21 anos de idade, eu sabia tudo de revista e o Juca não sabia nada. Tá? O Juca fazia revista o número de anos que eu tinha de vida, como é que ele ia saber mais de revista do que eu? Mas eu saí dali pensando no que ele tinha me dito. Por que Sports Illustrated vendia feito água? E a única revista de esportes, né? Uhum. Existe essa especialidade esportes. Em televisão existe, mas como mídia impressa não existe. Você fazer uma revista que se pretenda ser de futebol e surf, futebol e vôlei, o cara que compra a revista, ele quer a profundidade. Você está roubando páginas de futebol quando você escreve de surf. E está roubando páginas de surf quando você escreve de futebol. Não conjumina. Não combina. Por que Sports Illustrated funcionava como grande revista de esportes? Provavelmente porque está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem muita gente com muito dinheiro. Então, se você fizer uma revista de parafuso, é capaz de vender. Parafuso Illustrated, inclusive vamos criar essa revista lá nos Estados Unidos. Ricardo. PVC, eu queria falar um pouquinho não do relacionamento, mas da tua ligação com o futebol paranaense, porque a gente sabe que, sem falar de eixo Rio-São Paulo, a gente sabe que os times paulistas e cariocas têm mais atrativos, seja por força de torcida, por questão de conquistas de títulos, aí vem abaixo futebol mineiro, futebol gaúcho, e depois vem a gente aqui do Paraná, Pernambuco, Bahia, Goiás, enfim, o resto. Eu queria que você falasse... Bahia. Como é que você vê o futebol paranaense, até historicamente? A gente tem agora o Atlético, que de 2 anos para cá está se potencializando. A gente teve no começo dos anos 2000 os 3 times aqui indo para Libertadores meio que constantemente. Nos anos 90 o Paraná surgiu com uma potência para ficar assim no período que eu comecei a comer futebol. Como é que você vê o futebol paranaense hoje? Como é que você estuda o seu relacionamento com os clubes? Bom, assim, quando o time está na Série A, eu falo com ele o tempo inteiro, né? Então eu perdi um pouco a relação com o Rodrigo, que é o assessor de imprensa do Coritiba, que acabou de sair, no meio da pandemia ele fez o acordo para sair, uma pena, mas com o Coxa na segunda divisão, acabo falando menos. Como o Atlético está na primeira divisão desde 2013 de volta, e só ficou fora em 2012, eu falo com o Maurício sempre, falo com o diretor, falo com o técnico muitas vezes. O ano passado o treinador era o Thiago Nunes, eu falava com ele. Esse ano eu falei com o Dorival. O fato de ter trabalhado em placar ajuda muito a você ter lido o placar de 10 aos 21, depois trabalhado em placar de 21 a 28, ajuda muito, porque você precisa pensar na pauta nos 12. 12, eu falei, eu tirei o Paraná. E aí é curioso porque são 12. Por que a gente pensa 12? Placar pensado em 12.
Placar, de certa maneira, criou essa história dos 12 grandes clubes do Brasil, indiretamente. Talvez eu até tenha começado a falar, eu talvez tenha sido um dos primeiros a falar em televisão, os 12 maiores clubes do país, mas isso estava claro, porque Placar tratava mais dos 4, 2 e 2. Mas é engraçado como esse movimento se deu. Não vou falar do Atlético Paranaense, que hoje está nesse time, mas o Coritiba, quando foi campeão em 85, ou o Atlético, quando foi campeão em 2020. É engraçado como se fez, como se tivesse tido um pedaço de uma ficha de inscrição para ser grande. Porque o primeiro campeão brasileiro, hoje reconhecido assim, foi o Bahia. Mas ninguém deu muita bola para o Bahia. E aí a Taça Brasil passou a ter os campeões que eram Santos e Palmeiras em 60, Santos nos anos seguintes, até que o Cruzeiro virou grande. Quem virou grande foi o Cruzeiro, não foi o Atlético. Mas como o rival do Cruzeiro era o Atlético imediatamente virou grande. Porque era o rival do Cruzeiro. Uhum. É como se tivesse preenchido uma ficha de inscrição. Aí o Atlético foi campeão brasileiro em 71. Teve grandes times nessa sequência. Quando o Atlético Paranaense foi campeão em 2001, o Atlético Paranaense era tantas vezes campeão quanto o Atlético Mineiro. Mas o Atlético não preencheu a ficha de inscrição quando o Atlético preencheu a ficha, já estava esgotada a inscrição. Então já tinha fechado as inscrições. É engraçado, então a gente criou os 12. O Grêmio é um caso mais explícito do que o Atlético, porque o Grêmio virou grande porque o Inter era grande. O Grêmio é enorme. Mas quando o Grêmio, a gente olhava para o Grêmio, como o Grêmio foi vice-campeão da Taça Brasil de 67. Mas quando o Grêmio foi campeão brasileiro de 81, o que o Grêmio tinha de expressão nacional era o vice-campeonato da Taça Brasil de 67. E o Grêmio era visto como grande em 75, 76, 77, 78. A história do futebol brasileiro, ela é feita regionalmente. Se você tivesse, em 1902, quando começou o Campeonato Paulista, se tivesse começado o brasileiro, talvez o Internacional não fosse grande. Quantos títulos o Internacional teria conquistado? Um título do rolo compressor nos anos 40, depois os títulos dos anos 70. Mas talvez ele não chegasse aos anos 70 com torcida que cobrasse pelos títulos, como cobrava nos anos 70. A torcida do Inter só cobrava por títulos dos anos 70, porque ela estava acostumada a ser campeã regionalmente. Talvez fosse diferente a história, porque talvez a gente tivesse um time grande por estado. Mas é engraçado por que o Paraná e o Bahia, o Paraná e a Bahia não passaram a ter times considerados grandes nacionalmente. Eu acho que o Atlético ainda tem até que se provar um pouco, porque eu tenho o Petralha, a gente pode discutir 1 milhão de coisas do Petralha, mas uma coisa não dá para discutir. Ele fez o Atlético crescer. Isso, em cima disso, viu, PVC? Efeméride do dia da gravação. Hoje, exatamente, 25 anos da Era Petralha. A gente, inclusive, gravou um podcast, tá lá na lista para você escutar, mas hoje, 25 anos, no dia dessa gravação, 26 de maio, da Era Petralha. O Petralha saiu, brigou com a diretoria em 2010, 2011, e o Atlético foi para a segunda divisão. Então, assim, é importante, o Atlético precisa pensar na sucessão, no pós-Petralha. Eu acho que o Petralha faz bem ao Atlético. Acho que o Petralha faz muito bem ao Atlético. Mas você precisa pensar no depois. O que é que vai acontecer depois? Mas eu acho que é curiosa essa maneira como a imprensa nós fomos construindo a história dos que a gente chama de grandes clubes. E quem preencheu ficha de inscrição enquanto elas estavam abertas não sai do concurso. Mas também ninguém entra no clube. É engraçado. PVC, em cima disso que o Ricardo perguntou, qual que é a tua primeira memória de futebol paranaense? É o Coritiba campeão de 85 ou tem alguma coisa antes? Curitiba em 80, Atlético em 83? Curitiba em 80. Não, é o Londrina. Londrina 77. Tem uma história curiosa, que assim, em 77, a final do Campeonato Brasileiro de 77 foi dia 5 de março de 78. Mas a semifinal foi na quarta-feira anterior, né? Então, se foi domingo, dia 5, 4, 3, 2, talvez 1º de março, estou falando de memória, o Atlético e Londrina no Mineirão.
Foi um dia que eu estava na minha casa, no Parque Continental, em São Paulo, eu, meu irmão e minha avó. Minha avó Maria Emília, falecida. E eu perguntando, cadê meu pai e minha mãe? Cadê meu pai e minha mãe? Cadê meu pai e minha mãe? Tinha chegado da escola, meus pais não estavam em casa. Calma que eles já vão chegar. Minha avó sabia onde eles tinham ido. E tinha Atlético e Londrina. E eu queria ver o jogo. Meu pai não chegou, minha mãe não chegou, liguei a televisão. Era uma televisão preto e branco. Começou a transmissão, Carlos Valadares narrava. Meu pai e minha mãe entraram em casa com uma caixa enorme na mão. Era uma TV a cores. Nossa! Meu pai tinha comprado para ver a Copa do Mundo, que ia começar em junho. Mas ele comprou a televisão a cores em março. Tirou a televisão preto e branco, colocou a televisão e ligou a televisão. Falou, tem alguma coisa errada? O Atlético estava de camisa branca, calção cinza, e o Londrina de camisa cinza e branca. Mas eu comprei a televisão a cores, ela tá preta e branca. Falei, não, pai, o Carlos Valadares acabou de dizer, transmissão originalmente em preto e branco. Meu pai comprou a televisão naquele dia para ver o jogo a cores, e a transmissão teve um defeito técnico e foi preto e branco. Vocês não sabem disso, viu, Ricardo? Vocês são muito meninos. PVC, essa lembrança acho que você tem um pouco disso também, né? Essa lembrança que a gente tem de futebol, de times, de escalações, você também tem em relação às pessoas da imprensa, né? De memórias? De lembrar as pessoas que trabalharam, onde trabalharam, quem narrou tal jogo, né? Sim, eu lembrei o Carlos Valadares agora, né? Uhum. Eu falei pro Galvão, essa história, eu fui pro Galvão Bueno em Córdoba, que foi, assim, a gente passou, o Brasil jogou com o Equador em Córdoba na Copa América de 2011, e coincidiu, tava eu, Ivan Moré e o Mauro Naves tomando cerveja ali, o Mauro tava tomando vinho, eu tava tomando a cerveja, e o Galvão apareceu, e aí ficamos nós quatro ali, acabou que o papo foi engrenando, a gente ficou a noite inteira tomando um negócio ali, acabamos indo para o aeroporto depois direto. E eu contei pro Galvão que em 81 eu jogava basquete. E o Galvão era um grande narrador de basquete. O Galvão na Bandeirantes em 80, depois em 81, antes de ir para a Globo, que ele foi em 81, ele narrava o Campeonato Paulista de Basquete na Bandeirantes, narrava a Fórmula 1 em 80 na Bandeirantes. E o Galvão mora em Londrina, né? Aham. Uhum. E aí teve um jogo Continental e Francana. Eu morava no Parque Continental, zona oeste de São Paulo. O Continental tinha um grande time de base, juvenil, infantil. O principal é que não era bom. E teve um jogo Continental e Francana, e eu fui pro ginásio crente que quem ia narrar ia ser o Galvão Bueno. E chegou o Alexandre Santos. E eu tomei foi uma frustração, porque eu queria ver o Galvão Bueno ali. Eu contei a história pro Galvão. O Alexandre Santos era ótimo, mas o moleque de 11 para 12 anos queria ver o Galvão naquele dia. Disputava o Campeonato Paulista cabeça a cabeça, Tênis Clube São José, que foi bicampeão em 80 e 81, Monte Líbano, Ciro e Francana. Depois, em 83, voltou o Corinthians. 82 voltou o Corinthians. O Bora é basqueteiro também. Já vai se emocionar falar do Monte Líbano e do Sírio aí, Bora. O Sírio libanês, não tem como não lembrar disso, né? Uhum. Os primórdios do basquete na nossa vida. Do título de 79 do Mundial, né? É. PVC, você consegue falar um pouco para nós sobre esses dois campeões brasileiros, o Coritiba de 85 e o Atlético de 2001? Você estudou esses times, como é que esses times jogavam, a importância dos treinadores e talvez até mais do Enio, né, no caso do Coritiba e o Geninho no Atlético. Como é que você vê esses dois títulos? Eu acho que são duas histórias diferentes. O Coritiba jogou com a jogadeira, né? Afinal, com a camisa de cidade verde e branca. Mas, assim, o Coritiba não fez uma grande campanha. E 85 foi o primeiro campeonato que eu ouvi, depois a gente ouve isso todo ano, que o futebol brasileiro estava nivelado por baixo. Porque, afinal, foi Coritiba e Bangu. E depois eu fui achar um texto em placar em 82 que falava que, afinal, era Corinthians e São Paulo, e o cara da Rádio Gazeta dizia que o futebol estava nivelado por baixo. O Corinthians tinha Sócrates e Casagrande, e Zenon. Democracia. E o São Paulo tinha Valdir Pérez, Oscar, Dario Pereira, Renato, Serginho, Mário Chagas. Mário Chagas. O Coritiba foi um pouco empurrado por um regulamento e por um momento em que o Flamengo estava em transição
o Fluminense não fez um bom campeonato, o Corinthians tinha perdido o Sócrates, mas era um time de estratégia, porque era seu Enio. Seu Enio era de estratégia. Era um time sólido. Eu falei, né? Rafael, André Gomes, Heraldo Dida, Almir Marido e Tobi, o Marco Aurélio e Leila Inge Edson. Jogando a final do Maracanã, o Bangu era mais espetacular e o Curitiba era mais sério. O Atlético eu acho uma outra história. Eu acho o Atlético um campeão. O Curitiba não foi campeão com mérito, mas o Atlético foi um time mais brilhante. Ainda que tenha sido com momentos diferentes na campanha, né? O Mário Sérgio assumiu no começo do campeonato, foi 5 vitórias seguidas, depois 5 derrotas seguidas. E aí o Mário caiu. E aí veio o Geninho. E o Geninho conversou com o Mário. O Geninho manteve a estrutura tática do time, que tinha 3 zagueiros. O Atlético com o Mário fez um jogo contra o Flamengo 4-0, que o Cleberson arrebentou com o jogo. Que aquilo é uma aula de futebol. Aí o Atlético deu uma estacionada. Depois dos 5 jogos com derrotas, ele estacionou e começou a andar em passos mais normais. E cresceu na decisão. A decisão ele ganhou do São Paulo, ganhou do Fluminense e ganhou do São Caetano os 2 jogos porque era melhor. Todo mundo adorava o São Caetano era um xodó, mas o Atlético era mais forte. O Atlético era muito forte. Era um time sólido no meio campo, tinha a defesa consistente, o NEM jogando bem, como livre, tinha uma noção de espaço enorme e velocidade. Alessandro saindo na direita, Cleberson criando, Adriano Gabiru muito bem, e aqueles 2 foguetes na frente, Kleber Pereira e Alex Mineiro. Ricardo, Dudu, Bório, quem se habilita? Guga? E o Paraná, PVC? E o Paraná, o que vem na sua cabeça quando se escuta a palavra Paraná Clube? Bem, Rubens Minelli e Rubens Pós. o Bório é da turma do Juba na faculdade. Juba. Rubens Pós, grande figura. O Paraná, quando apareceu em 89, parecia que ia ser o grande time do Paraná. Se acreditava ainda na questão de o clube ter a sede social. O Pinheiro tinha deixado um patrimônio enorme. Então, mas não é isso. Assim, o que o Paraná fez no começo não era a questão da estrutura física, era saber fazer futebol, que durou até 97. Era para ter virado o Vanderlei, foi ser técnico do Paraná, porque ele acreditava no projeto do Paraná, o Luxemburgo, em 95. E não continuou. No fundo, o Paraná virou um time de subir, jogar um ano na primeira divisão, descer no brasileiro, e era para ser um clube como o Atlético Curitiba tem que estar todo ano na primeira divisão, na Série A. O Paraná podia ser isso também, mas ele não consegue mais. Então o Paraná acaba sendo um clube que a gente fica ali à espera da próxima fusão. E não era para ser isso, porque também tem o cara que é o Pós, o Juba era torcedor do Colorado, que virou paranista. Eu também. Mas não é todo mundo que vira. Em cima disso que o PVC falou do Luxemburgo, eu queria perguntar para o PVC, até por essa visão que ele teve de fora aqui do Paraná, se ele não acha que quando o Paraná contratou o Luxemburgo, que na época era bicampeão brasileiro, foi um passo muito maior do que o clube poderia ter dado, e isso pode ter dado essa quebra da expectativa com a realidade. 50 mil por mês ele ganhava, hein? E foi dito isso em matéria do Globo Esporte. Eu não sei se foi mais maior que a perna, mas ele quis ir para o Paraná. Ele quis ir. Tinha negócio também, né? Ele tinha sócios que trabalhavam no Paraná, tinha isso também. Mas não acho que foi o passo maior que a perna. Eu acho que o passo certo foi quando o casamento perfeito foi quando o Paraná contratou o Rubens Minelli. O Rubens Minelli precisava do Paraná e o Paraná precisava do Rubens Minelli. E talvez em 95 o Vanderlei não precisasse do Paraná como o Paraná precisava do Vanderlei. O casamento não deu certo. Mas eu acho que tem uma coisa que o Paraná não perdeu o trem, como perdeu no trocadilho da história até hoje. Ele pode voltar com uma história do Botafogo, poder conseguir construir uma história de títulos e transformar, voltar a ter torcida.
mas ele podia ter conseguido construir uma história mais forte lá atrás, para ter conseguido ser. Quando o Paraná, em 94, o Paraná era para ser o que o Atlético Paranaense virou. Sim. Dudu? O Petróleo gosta muito de dizer, disse mais, é verdade no passado, mas o Volta e meia ele solta uma dessas, sendo que Curitiba não comporta 3 times grandes, como na primeira divisão, coisa parecida. Até pela tua fala de agora, acho que isso não tem muito sentido, né? Desde que bem administrados, há potencial para Curitiba ter ainda 3 clubes fortes, PVC? Tem. O Curitiba não tem o potencial econômico. Se você for pensar do ponto de vista de outros países, quais são os países que têm 3 grandes times na mesma cidade? Buenos Aires. Você vai dizer Arsenal, Tottenham e Chelsea, mas o Tottenham está há anos sem conseguir disputar o título. A questão é você tem condição financeira para os 3 serem fortes e disputarem título? Não, mas para jogar a primeira divisão tem. O Paraná pode jogar a primeira divisão e se manter. O Paraná precisa pensar em ser o que o Sport é, o que o Goiás é, o que o Coritiba é. O Coritiba é maior que o Paraná, por tudo que o Coritiba é. O Coritiba é campeão brasileiro, o Paraná não é. Mas assim, você pensar que quando o Coritiba não está na Série A, faz falta. Você sente falta do Coritiba na Série A. O Paraná chegou a um ponto que as pessoas notam a presença e não a ausência na Série A. A Série A passa a ser uma aberração, né? A Série A não é a rotina. A Série A é a rotina do Curitiba. O Curitiba passa 2 anos fora da Série A, e quando ele volta, você fala, pô, que legal, o Curitiba voltou. O Curitiba voltou e vai ficar. O Curitiba não vai cair. O Sport voltou e vai ficar. O Curitiba, sempre melhora. O Sport, Santa Cruz e Náutico. Qual dos 3 você acha que é o time que vai ficar na Série A se subir? Só o Sport. Pois é. E o Santa Cruz tem uma história e uma torcida fantásticos. Mas você estranha, você não sente falta do Santa Cruz na primeira divisão. Isso vai ser legal quando ele volta. Será que vai conseguir ficar? Quando o Sport sobe, você fala, o Sport vai ficar agora mais 5 anos seguidos, 10 anos seguidos. Você não espera que o Sport vá cair. Nem o Goiás. PVC, hoje dentro do grupo, é mais fácil manter esse relacionamento com praças não ditas do eixo central do futebol? É mais tranquilo para você ter essa rede de contatos? Aumenta a tua rede? Eu tento sempre ter essa rede. Com os clubes tradicionais e com os 20 da Série A. Então, quando tem o Atlético Goianiense agora, eu preciso falar com o Atlético Goianiense. Uhum. Preciso falar com o Atlético Goianiense, com o presidente, com o técnico, com o assessor de imprensa, criar um contato, voltar a ter o contato. O Coritiba voltou, o Rodrigo saiu, eu preciso ter um novo contato. Até tenho, mas enfim. É o não tem na memória, sabe? Pode falar para ele. Então, eu falo com o Adriano Hartmann até hoje. Então, criar essa rede, de saber com quem falar. Tinha um chefe meu que dizia que o jornalista não é o cara que sabe, é o cara que sabe que quem sabe. Gente, a gente explorou bastante o PVC. Eu quero agradecer demais o PVC por ter aproveitado esse tempo. Eu sei que é na semana dele com família no Rio de Janeiro. Mesmo assim, ele se dispôs a conversar com a gente. Também com esse cachê que nós estamos pagando para ele também tem que falar 2 horas também, né? Ora, Dudu, se eu soubesse que tinha essa história de cachê, eu começava a pedir os meus para apresentar o programa. Mas olha, em nome de todos nós, em nome da tribuna, de todos nós aqui do GRPcom, PVC, muito obrigado pela receptividade. Saiba que quando você precisar da gente, estamos todos aqui à tua disposição. E foi uma honra para nós poder conversar com você nesse bate-papo, e que a gente
óbvio, não conseguiu abarcar toda a história do PVC, mas acho que conseguimos contar histórias bem bacanas e falamos dos nossos times, que afinal é o mote do podcast de letra. Obrigado, Pio PVC, obrigado mesmo. Só não deixa falar nisso, ficar lembrado comigo. Estou falando para tentar ter reação. Não adianta mais. Não, calma que os russos estão chegando agora. Tá bom. Obrigado, Cris. Valeu, prazer PVC. falar com vocês. Valeu. Um abração. Obrigadão. Palmas Valeu. para o PVC, muito bem. Valeu. Valeu, PVC, um abraço. Obrigado. Valeu. 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 Cris. Valeu.